Agora, a gente vai conversar com a brasileira Débora Sorru. Ela é jornalista que mora em Jerusalém, esteve com alguns sobreviventes e parentes de mortos ou sequestrados pelo Hamas, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda. Eu sei que já é tarde aí em Israel, passado de meia-noite, né? 00:06, na verdade. Enfim, Débora, ser jornalista eu acho que acaba ajudando na interlocução com muitas pessoas e também quando você concede uma entrevista a uma equipe de televisão. Tivemos a notícia hoje dessa incursão terrestre, uma grande operação terrestre por parte de Israel, mas a gente tem recebido muitas informações sobre o aumento de alertas para a população israelense, ou seja, as explosões continuam acontecendo. Queria que você nos contasse qual é a situação de momento aí na sua cidade, naturalmente, Jerusalém, mas em Israel como um todo neste momento. Sim, aqui em Jerusalém, graças a Deus, a gente está, a situação está calma. Nós tivemos sirene só no primeiro dia, no sábado, o sábado macabro, né, que nós chamamos. Mas no resto do país ainda está muito complicada a situação. A gente fica um pouco surpreso de como tem tanta falta de comida, luz, água, eletricidade, gasolina em Gaza, mas o que não falta é mísseis. Todos os dias nós temos barragens de mísseis que são lançados contra a população civil, chegando até ao norte de Tel Aviv. E é muito difícil, você tem que, por exemplo, aqui em Jerusalém nós temos 1 minuto e meio para chegar a um abrigo. Nas comunidades do sul, tem comunidades que são 30 segundos, tem comunidades que são 5 segundos. Então, é complicado você ter uma vida com família, com filhos, você tem que pegar as crianças e correr para o abrigo no meio da noite, muitas vezes. E não é fácil, viver em estado de guerra não é fácil. Uma brasileira em Israel contando o dia a dia desse conflito. Débora Sorru, tá certo a pronúncia do seu sobrenome? Pode me corrigir, por favor. Como? O nome é Sorru. Ok, perfeito. Perfeito. Débora, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. O próximo é o Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Débora. Boa noite à nossa audiência, Zé Maria, Mota e Beraldo. Débora, a gente conversava antes, você me contou sobre experiência aí com as vítimas israelenses do ataque de 7 de outubro, né? Você teve a oportunidade de entrevistar, de fazer entrevista, de conversar, você tem pessoas, conhecidos, parentes. Traz um pouquinho dessa experiência pessoal, por favor, para a nossa audiência. Nós tivemos vários vizinhos que perderam os filhos, outros que soubemos que os filhos foram naquela rave, né, na fronteira com Gaza, ironicamente para comemorar a paz e justamente escolher um lugar perto de Gaza para mostrar para os residentes de Gaza que queriam fazer a paz. Enfim, nós tivemos o rabino, inclusive de um rabino brasileiro que mora aqui no meu bairro, o rabino Rotenberg, que o filho dele morreu. Tivemos um outro filho de um casal, amigo nosso, que morreu, ele só casou há 1 ano atrás, acabou de ter uma bebê. São histórias muito tristes, todos os dias ou nós temos enterros ou nós temos visitas de condolências a famílias, a amigos de amigos. A situação, foi muita gente que morreu. Note, Israel é um país muito pequeno. Israel, contando com Gaza e a Judéia e Samária, é um estado menor do que o estado de Sergipe, com 10 milhões de habitantes. Então, basicamente, todo mundo se conhece aqui. E por isso que foi tão doloroso, por isso que a gente está sentindo tanto esses ataques. E é difícil, Israel quer a paz, Israel dividiu o território com os árabes desde 1947, quando teve a partilha da ONU. E o que mais me surpreende hoje é a falta de informação histórica, a falta de conhecimento do que realmente aconteceu de fato. Você pode ter a tua opinião, mas você não pode ter os teus fatos. O fato é
que ontem o secretário-geral da ONU, o Guterres, falou que os palestinos estão sob uma ocupação brutal há 56 anos, quer dizer, desde a Guerra de 67. Quer dizer, antes disso eles não estavam sob ocupação. A Judéia e Samária, a Cisjordânia, estava sob ocupação da Jordânia. E a faixa de Gaza estava sob ocupação do Egito desde 48. Antes disso, era o mandato britânico. Antes disso, era o Império Otomano. Nunca teve um estado chamado Palestina para estar ocupada. Então, que ocupação é essa? Além disso, a OLP do senhor Yasser Arafat foi criada em 64, 3 anos antes da Guerra dos 6 Dias, que levou a essa ocupação, não é? Então, qual é o objetivo dessas pessoas? Não é uma disputa de território, não é uma disputa que a gente possa chegar a um compromisso. É uma disputa religiosa, eles querem aniquilar os judeus nessa região, e é simples, é simples, o problema é simples. Não tem o que fazer. Quando você luta contra uma ideologia, você não tem como convencer, como comprar, como apaziguar, Infelizmente, a gente está pagando com a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos. É triste. Pois é. A gente segue com as perguntas para Débora Sur, brasileira em Israel, trazendo as informações e os detalhes desse conflito tão difícil. Roberto Mota, sua vez, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Débora. A gente viu nos últimos dias, Débora, o presidente dos Estados Unidos indo a Israel, indo a uma zona de guerra. O primeiro-ministro britânico também esteve aí, o presidente da França, o chanceler da Alemanha. Na sua opinião, como jornalista que tem acompanhado esses fatos, essas visitas podem significar um despertar do Ocidente para uma ameaça que ele não tinha percebido ainda? Existe alguma coisa de diferente acontecendo? Eu acho que eles estão bem cientes dessa ameaça. É só ver os ataques terroristas que houveram em Londres, nos Estados Unidos, no 11 de setembro. Eu estava lá em Nova York naquele dia. Os ataques que houveram na França, do Charlie Hebdo e tantos outros ataques em Toulouse contra a comunidade judaica. Eles sabem que eles têm um problema. E esses jihadistas, porque o grupo Hamas é um grupo terrorista, é um grupo terrorista jihadista igual ao Estado Islâmico. O objetivo deles, eles falam isso na cara dura. Eles falam, primeiro a gente vai eliminar o sábado, que são os judeus, e depois a gente vai eliminar o domingo. O pessoal tem que entender que essa ideologia islâmica radical, ela não quer um compromisso. A ideia de tolerância para eles é uma ideia diferente do que aquilo que nós consideramos tolerância no Ocidente. No Ocidente, a gente fala tolerância, você vê o outro como o teu igual, e você respeita o direito dele de acreditar naquilo que ele quer, e você acreditar naquilo que você quer, e vocês dois vivem em paz. Nessa visão do islamismo, tolerância quer dizer, eu sou superior a você, eu tolero você, mas você sendo menos do que eu, você se subjugando a mim. Então, a gente viu isso no Estado Islâmico. Os cristãos foram massacrados, aqueles que se recusaram a se converter, ou então foram forçados a pagar uma taxa para poderem viver como cristãos no mundo árabe, lá no Iraque, no norte da Síria. Então, é contra uma ideologia. É a mesma coisa que o nazismo, a mesma coisa que o stalinismo. A gente tem que lutar contra essa ideia. Por isso que hoje nós acordamos, depois desse massacre de 7 de outubro, Israel acordou, falou, a gente não tem como negociar, fazer uma negociação de paz. Aliás, já fizemos tantas negociações de paz. O Olmert foi a última, que era o primeiro-ministro em 2008, 2009,
Ele ofereceu tudo para os palestinos, tudo, inclusive Jerusalém. E o senhor Mahmoud Abbas não aceitou. Sabe por que ele não aceitou? Porque eles não podem aceitar. Eles não podem chegar num ponto que eles vão ter que reconhecer que existe um Estado de Israel, que é um Estado judaico aqui no Oriente Médio. Eles não podem, é contra a ideologia deles. Então, hoje a gente acordou, não tem como fazer uma negociação. Então, o único remédio que Israel tem agora é realmente desmantelar esse Hamas. Eu não sei o que vai ser no dia seguinte, quem que vai poder tomar as rédeas, porque obviamente a autoridade palestina não tem qualquer autoridade, nem mesmo em Ramallah. Então, Gaza é um mundo à parte, a mentalidade é outra, as pessoas são outras, as pessoas da Judéia e Samária, os palestinos da Judéia e Samária não se dão com os palestinos de Gaza. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, eu também não sou profeta, então é difícil saber o que vai acontecer. Mas o fato é que a gente tem agora um problema na frente, a gente tem esse Hamas em Gaza, e a gente tem que desmantelar esse grupo. E tem que eliminar os seus líderes, não tem o que fazer. Débora Schur, brasileira que mora em Jerusalém, conversando com a gente ao vivo, diretamente de Israel. Débora, muito obrigado pela gentileza em conceder essa entrevista. Boa sorte para você, para sua família. Esperamos que vocês fiquem em segurança e voltaremos a conversar em breve. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.